O episódio Blue Cat Blues do Tom e Jerry é considerado por muitos o último episódio do desenho. Isso acontece porque ele é um episódio muito polêmico que ganhou várias censuras em vários países diferentes. Então, por conta disso, muitas pessoas consideram esse episódio o último do desenho. Mas isso não é verdade, e eu vou explicando melhor pra vocês no decorrer do vídeo. No episódio Blue Cat Blues acontece algo no mínimo interessante, que foi a possível morte definitiva, entre aspas, do Tom e do Jerry. Foi por isso que o episódio ficou tão polêmico ao ponto de ser censurado em muitos países. Nós aqui do Brasil, por incrível que pareça, tivemos muita sorte com esse episódio, porque ele veio lisinho pra gente e nós não tivemos nenhum problema com ele. Nós podemos ver tudo da mesma maneira que foi produzido pela Hanna-Barbera lá dos Estados Unidos. Nada mudou pra gente, tudo do mesmo jeito. Pelo menos até uns anos atrás, depois de começarem a censurar tudo. O episódio mostra o Tom sentado em cima de um trilho de trem com uma cara no mínimo preocupante, porque ele parecia estar muito chapado e muito triste. A cara dele era de total tristeza e parecia que ele estava em um buraco muito fundo e aparentemente estava muito difícil de suportar toda aquela situação que ele estava vivendo. O episódio é completamente narrado pela visão do Jerry. Ele ficou encarregado de explicar pra gente o que estava acontecendo com o Tom, pra gente saber qual era o motivo de tanta tristeza. Pobre criatura desprezada e desiludida. O motivo disso, como muitas pessoas já devem saber que acompanharam esse episódio e sabem o que acontece, é uma gatinha branca. Esse é o motivo do Tom estar totalmente desolado, não sabendo o que fazer. Tudo isso começou em uma manhã onde o Tom e o Jerry eram melhores amigos, eles estavam tranquilos. Eles já tinham feito as pazes e estavam vivendo tranquilamente, até que aquela gatinha branca apareceu na vida do Tom. Ele ficou perdidamente apaixonado por ela, e o Jerry até que tentou ajudar diante daquela situação, porque ele já conseguia ver o perigo que tinha ali, mas era tudo em vão pro Tom, ele não dava a mínima pro Jerry. O Tom já tinha caído nas garras daquela gatinha branca, só que ele não contava que ele teria um rival, que se chamava Butch. Um gato rico que tinha de tudo, literalmente, de tudo. Mas isso só deixou o Tom ainda mais decidido do que ele queria e resolveu entrar em uma guerrinha para ver quem dava mais presentes pra gata. E o Jerry estava sempre do lado dele, tentando fazer de tudo para tirar ele desse caminho que era um caminho praticamente sem volta. Só que era tudo em vão, porque o Tom entrou nessa guerrinha besta aí com esse gato e quem ganhava com tudo isso era a gatinha branca, ela ganhava de tudo. Literalmente de tudo. O Tom tentou dar uma flor pra ela, mas o Butch já tinha dado um monte de flor pra ela. Tentou dar um frasquinho de perfume, mas o Butch já tinha dado um caminhão de perfume pra ela. O Tom juntou todo o seu dinheiro e comprou um anel com um diamante minúsculo e mais uma vez o Butch já tinha dado um pra ela, que tinha um diamante bem grande. Literalmente, eles precisavam usar até uma máscara pra olhar pro diamante, de tão brilhoso que ele era. Isso era algo sensacional, pra ela pelo menos. Então, a última vez que o Tom tentou fazer alguma coisa foi comprar um carro. Ele parcelou em várias e várias vezes, com um monte de juros em cima. Ele também teve que dar um braço dele e uma perna, mas ao invés disso, ele decidiu se tornar um escravo daquele pessoal. E mais uma vez, o Butch estava na frente dele e tinha um carro gigantesco. Aí o Tom entrou em uma total tristeza de vez e começou a se embebedar com leite. Não sei como isso é possível, mas ele se embebedou com leite. Então, depois de ver a gatinha que ele amava se casando com o gato rico, ele foi para aquele trilho de trem ficar sentado lá quietinho. O Jerry tava falando como que ele tinha uma namorada boa pra ele, praticamente perfeita, da maneira que ele tava explicando. Só que enquanto ele tava explicando pra gente toda a situação do que tinha acontecido com o Tom e ele falando como a namorada dele era boa, ela acabou se casando com um ratinho francês e o Jerry foi lá junto com o Tom ficar sentado no trilho do trem.
E enquanto o episódio finalizava, dava pra escutar um barulho de trem chegando pra atropelar eles. Foi por esse motivo que o episódio foi censurado em vários países, por conta da possível morte dos dois personagens ao mesmo tempo. E é por isso que muitas pessoas consideram ele o último episódio do desenho, porque possivelmente os dois tinham morrido ali no final de tudo, atropelados. Só que a verdade de tudo isso é que o desenho não acabou aí, porque dos 114 curtas produzidas pela Hanna-Barbera entre 1940 e 1958, que é praticamente a fase clássica de Tom e Jerry, esse é o de número 103 e foi lançado em 1956, tendo mais alguns episódios sendo produzidos pela Hanna-Barbera. E isso acontece porque o Tom e Jerry não é um desenho com uma história, todo mundo sabe disso. Eles são curtas, ele é uma série de curtas animados, então não precisa de um episódio final para acabar com tudo. Até porque o episódio final de fato dessa fase da Hanna-Barbera é um episódio normal, comum, não tem nada de especial. Já teve várias vezes, como por exemplo que o Tom morreu em outros episódios, e nem por isso eles foram considerados o último episódio do desenho. Como por exemplo, da vez que ele foi decapitado pela guilhotina na França, se eu não me engano. Ele morreu ali, ele foi decapitado, em uma cena bem pesada. Ou aquela outra vez que ele vai pro céu, onde tem aquela famosa cena onde aparece os gatinhos que foram mortos quando alguém colocou eles dentro de um saco e jogaram no rio. Essa também é uma cena muito polêmica e muitas pessoas na internet comentam sobre ela, mas não tomou proporções tão grandes como esse possível suicídio do Tom e do Jerry. Então, esse não é o episódio final da série. Ele tem essa fama por ser muito polêmico e ter deixado aquela mensagem subliminar de suicídio. Mas não é nada que tipo, uau! Mas também não faz sentido colocar esse como o último episódio. Eu vejo como as pessoas de vez em quando acabam se identificando com o Tom nesse momento, mas isso é apenas uma fase. É uma fase da vida e com certeza vai passar. Eu vi esse modo dos dois de resolver as coisas como algo muito fútil que dava pra resolver de outra maneira. O suicídio não é a melhor maneira de resolver o que você tá sentindo, com certeza. Tem várias outras formas de resolver aquilo, ou simplesmente esperar que uma hora a dor vai passar. O Tom fez de tudo por aquela gatinha e ele não foi correspondido da maneira que ele esperava. A gatinha, pra falar a verdade, era muito interesseira, porque ela não escolheu o coração, a pessoa certa, ela escolheu o dinheiro, escolheu quem dava mais por ela, porque dava pra ver quem dava mais por ela ali. Vários dando presentes pra ela e quem dava o presente melhor, ela ficava junto. E de todas as vezes que isso aconteceu, ela ficou junto com o Butch e não ficou nenhuma vez com o Tom. Então isso é triste, só que também é um livramento pra ele, porque ele teve que se vender, ele teve que dar tudo que ele tinha por uma gata que não dava valor pro que ele era de verdade. Então isso também é uma crítica às coisas que acontecem no dia a dia das pessoas, com certeza absoluta. Quantas vezes isso já não aconteceu? Você com certeza tem que dar valor à pessoa e não ao que ela tem, e não ao que ela pode te dar, a não ser o amor, a maneira como ela te trata. Esses são pequenos detalhes que você tem que prestar atenção na pessoa e não o dinheiro. Vocês acham, por exemplo, que essa gatinha aí, vamos supor, eu sei que é um desenho, mas se fosse na realidade, vocês acham que ela seria totalmente feliz se casando com uma pessoa por simples interesse no que ela tem? Bom, às vezes pode até acontecer aí, nunca se sabe, nesse mundo tem de tudo, mas a pessoa pode ser muito infeliz por não gostar daquela pessoa. Por exemplo, ela se casou com o Butch, mas e se mais pra frente ela se apaixonar de verdade por uma outra pessoa, um outro gato no caso? Ela não vai poder se casar porque ela é casada com o Butch, ou até nem gosta porque o coração é ruim mesmo e gosta de dinheiro, gosta de quem dá mais por ela.
Bom, tem dessas mensagens aí nesse episódio, mas ele é um episódio muito bom e ainda bem que não foi censurado aqui no Brasil, mas é muito difícil de você encontrar pela internet. Nossa, eu paguei um pau absurdo pra conseguir encontrar esse episódio. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise desse último suposto episódio de Tom e Jerry. Eu faria sim uma análise do último episódio verdadeiro do clássico, só que é um episódio normal e não tem nada de especial, ao contrário desse aqui, que muitas pessoas conhecem por ser muito polêmico. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero que vocês tenham entendido a mensagem. Não se apaixone, quer dizer, se apaixone, só não fique com alguém por interesse, que isso não vale a pena.